Exame genético pelo plano de saúde. Será que está dentro da regra de cobertura da ANS? Onde será que está isso dentro da regra da ANS? Como é que a gente pode compreender essa regra? Que exames têm cobertura e que exames não têm cobertura? Eu vou tentar explicar um pouquinho disso para você agora. Vamos lá. Muito prazer, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, eu sou professor de Direito em cursos de pós-graduação e autor do livro Manual do Direito da Saúde Suplementar, lançado ainda no ano de 2024. Eu estou aqui para tentar desmistificar e ajudar vocês a compreender as principais regras do setor de planos de saúde. Olha, o exame genético em si, ele tem até cobertura dentro do rol de procedimentos da ANS e eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Como é que isso funciona? Basicamente é o seguinte, quando eu entro lá dentro da regra da ANS, eu entro no anexo 2 dessa regra e eu vou mostrar isso para vocês, o que a gente encontra? A gente encontra ali o que a gente vai ver como sequenciamento genético, a gente vai ver assim, análise molecular de DNA. Ok? Análise molecular de DNA, que é o item 110 do anexo 2, ele está ali dentro e eles são basicamente os exames genéticos que têm cobertura. O grande problema disso é que, ao passo em que a ANS determinou a cobertura, ela foi lá e fez o seguinte, vejam, ela determinou essa cobertura apenas para alguns casos, para algumas doenças específicas, para algumas pesquisas de doenças específicas, vejam que coisa, e ela também foi lá e fez mais uma coisa. Ela vai lá e diz, por exemplo, que alguns exames, algumas formas de realização do exame não têm cobertura. Que formas são essas? São, por exemplo, os exames de PCR multiplex, os CGH-High, MPLA e o sequenciamento de nova geração, os NGS. Ela vai lá e tenta excluir as formas mais modernas, eu quero dizer, de realização do exame genético. Então veja, ao passo em que ela te dá um direito com uma mão, ela diminui o alcance desse direito com a outra, dizendo, tá, mas alguns desses exames não terão cobertura, e aí o que acontece na prática? Acontece que, pela regra da ANS especificamente, muito pouca coisa começa a passar. Você pode perguntar assim para mim, vou te explicar agora o que diz a lei, porque existe um descompasso aqui entre o que diz o rol e o que diz a lei. Tem um descompasso. Que descompasso é esse? Basicamente o seguinte, esse descompasso é que a lei dos planos de saúde, ela diz que, mesmo não estando em acordo com a regra da ANS, a operadora, diz a lei, deverá custear aqueles tratamentos, exames ou procedimentos, por exemplo, que estejam em acordo com a ciência. Vejam que coisa. Então, mesmo fora do rol, a lei fala que a operadora deve pagar, então, aquilo que está em acordo com a ciência. Na prática, o que acontece? As operadoras continuam olhando especificamente para o rol da ANS, para essa regra. Elas ignoram o que está na lei. E aí esse descompasso entre a regra da ANS e a lei faz com que muitas vezes o paciente seja impedido de conseguir acesso administrativamente a esse exame. Faz com que ele tenha uma dificuldade de acessar o exame pela operadora de plano de saúde. E aí isso leva a N caminhos. Leva a que o paciente pague um exame particular, que ele entre na justiça muitas vezes para fazer a liberação do exame, pedindo a liberação do exame com base na lei, que ele busque, por exemplo, o reembolso desse exame, às vezes na justiça, dizendo, olha, tem aqui uma contrariedade entre o que diz a regra da ANS e o que diz a lei, e claro, entre quando há contrariedade de uma regra com a outra, vale a regra superior e não vale a regra inferior. Isso a gente chama de princípio da hierarquia de normas. Como é que você consegue ver a regra da ANS? Veja, aqui no canal do YouTube, neste vídeo, na descrição desse vídeo especificamente, eu pedi para a minha equipe deixar um link, e esse link vai te levar para a regra do rol de procedimentos da ANS. E aí, o que tem ali na regra do rol de procedimentos da ANS? Você vai entrar no anexo 2 da resolução, é isso que você vai procurar, você vai clicar nesse link, entrar no anexo 2, depois que terminar esse vídeo, calma que eu ainda estou te explicando algumas coisas. E aí você vai fazer o quê? Você vai, depois que você entrar no anexo 2, você vai procurar o item 110 da diretriz de utilização. O que é o item 110? É essa análise molecular de DNA. É aqui, dentro desse item 110, que estão descritos quais os exames
as técnicas e as doenças ou as investigações possíveis de doenças que têm cobertura pela regra da ANS. Cumprindo lembrar que, se você preenche a regra da ANS, claro, a operadora não poderia e não deveria contrariar essa regra mínima, básica, e ela deveria fazer a autorização, mas que, não estando em acordo com a regra, não deveria significar que você não tem direito. Bastaria a gente entender que, como eu disse para vocês, a lei prevê a cobertura num caso que está em acordo com a ciência, mas não está em acordo com a regra. Mas você pode olhar aqui, né, e descer aqui no item 110, que tem vários subitens, e ir olhando aqui, então tem a doença X, a doença Y, e você pode olhar, por exemplo, se seu caso preenche esses critérios ou discutir esses critérios com seu médico, com um profissional da sua confiança. Se você teve recusado isso, eu sugiro, num caso como esse, que você procure um advogado especialista, experiente na matéria, a fim de que você discuta aí o seu caso, para que você analise então a possibilidade de fazer com que você busque esse direito junto à sua operadora de plano de saúde, mesmo que eventualmente você tenha que recorrer à justiça. Essa análise profissional de um advogado vai poder dizer para a gente, por exemplo, se você está com os documentos completos, se o seu caso tem mais viabilidade, menos viabilidade, como é que é a situação. Porque, claro, só uma análise cuidadosa e profissional pode dizer aí para a gente quais são os caminhos que podem ser percorridos. Mas o fato é, exame genético tem cobertura dentro da regra da ANS, mas não para todos os casos. Esse é o ponto. A ANS foi lá e fez algumas acepções. Às vezes, vejam, ela faz uma pesquisa, ela faz até uma acepção, uma diferenciação, eu quero dizer, entre genes. Se for pesquisar isso, tudo bem, para pesquisar aquilo não tem cobertura. Tem umas coisas assim que são muito estranhas até, que às vezes não são tão técnicas, mas que elas estão dentro da regra do rol de procedimentos da ANS. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo, deixei aqui a descrição do link para vocês. Vai clicar aqui no link, vai acessar a regra da ANS e, consequentemente, ao acessar a regra da ANS, você então poderá analisar no anexo 2 o item 110 e seus respectivos subitens. Sucesso para você, não deixe de falar com um advogado especialista no tema e saiba que mesmo que você não tenha um aí fácil de acesso a você na sua cidade, você pode fazer isso online, porque tudo hoje pode ser realizado de forma online, de forma que não existe nenhum problema ou prejuízo a você. Muito sucesso, que tudo fique bem e até o próximo vídeo.